Olá, hoje vou trazer uma mensagem da Palavra de Deus para você. Vamos meditar junto nesse livro sagrado e tentar tirar algumas lições maravilhosas para a gente se edificar. Parando aqui um pouco para pensar a respeito do meu ministério, que já está com uns 17 anos que trabalho nesse ministério, levando a palavra de Deus e me lembrando que no passado, assim no começo da fé, onde era bastante provado, né? Pessoas se levantavam de todo lado usado pelo inimigo para vir me testarem, né? Chegar até proposta de, por exemplo, dizer se eu era crente mesmo que eu desafiasse tal santo, né? E eu naquele tempo cheio da unção desafiava, mas o inimigo não deixava por pouco. Vinha sempre as perseguições e os levantes do inimigo contra mim para a minha fé. Hoje, já com bastante tempo, já é diferente, um pouco mais diferente. As pessoas que incomodavam, né, pararam com a incomodação como no início. Mas no início, eu tinha uma mentalidade também de levar o conhecimento para as pessoas, conhecendo a palavra de Deus, porque assim, quando a gente está novo convertido, o desejo da gente é de levar o conhecimento que libertou a gente para as outras pessoas, para que as outras pessoas sejam libertas também, até mesmo a gente vendo e sabendo dentro da palavra de Deus qual é o destino das pessoas que não aceitam, né, as escrituras sagradas, o sacrifício de Cristo, para onde é que eles vão. Às vezes até da família da gente mesmo, a gente fica triste sabendo para onde é que vão e tudo. E eu levava a palavra de Deus para essas pessoas, porque eu tinha comigo que eles agiam daquela forma, das formas erradas, que a gente estava vendo que estava fazendo as coisas erradas, porque lhe faltava conhecimento, porque eles não sabiam, não tinham conhecimento das escrituras sagradas. Agora, depois de muitos anos estudando a palavra de Deus, e depois também de ver que já foram evangelizados bastante na minha região, no campo onde eu trabalho, e depois de amadurecer mais na fé, eu, lendo a palavra de Deus, entendi que não é falta de conhecimento o verdadeiro mal da humanidade. O verdadeiro mal da humanidade é exatamente o contrário. É o conhecimento equivocado que a maioria das pessoas tem, mas que cada um pega esse conhecimento pessoal que ele tem e toma como o único conhecimento verdadeiro. E se fecha para qualquer outro. Então não é falta de conhecimento, é o conhecimento ou a conhecer, acha que sabe até mais do que Deus. Né? Como assim? Sabe até mais do que Deus? Porque começou como? Lá no Jardim do Éden, ele comeu, Adão e Eva comeram o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali o desejo deles era saber igual a Deus. Ter o conhecimento das coisas igual a Deus. E quando eles comeram, eles exatamente se desligaram de Deus e começaram a conhecer as coisas de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu conhecimento, sem buscar em consideração a Deus, o que Deus achava, o que Deus dizia. Aí então o seu conhecimento começou a competir com o conhecimento de Deus. De tal forma que quando Jesus chegou aqui na terra, Jesus sendo o próprio Deus, sendo a própria sabedoria em pessoa, quando chegou aqui na terra, no capítulo 8 do Evangelho de João, a gente vê Jesus conversando com os fariseus, que eram considerados no meio do povo de Deus naquela época, o grupo mais santo no meio do povo de Israel. Eles se consideravam o grupo mais santo, mais radical, com referência à pureza espiritual. Eles se consideravam, né? Como hoje também, aqueles que se consideram mais santos são os que perseguem exatamente, são os que buscam dificultar a vida daqueles que estão abraçando a fé agora.
Da mesma forma é hoje, né? É os que se consideram mais santos que aponta, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, não pode aquilo. Então Jesus, sendo a própria sabedoria, Jesus sendo o próprio Deus, quando chegou aqui na terra, ele era chamado de demônio, chamado de mentiroso, porque o homem considerava-se que sabia mais do que ele. Que ele não sabia de nada, ele era um lunático. Ele era um tolo, um doido, um louco. Eles é que eram sabidos, eles é que eram sábios. Eles é que conheciam a verdade. Né? E outra coisa, eu estudava muito a Bíblia exatamente com aquele afinco para que eu explicasse, pudesse explicar para as pessoas de forma clara, para que elas... eu pensava assim, se eu explicar de forma clara a verdade para essas pessoas, não tem como elas não se converter, porque elas vão ver, né, de forma clara, eu explicando ali dentro da palavra de Deus, explicando também baseado com um raciocínio lógico, essas pessoas vão aceitar. Outra ilusão minha, porque isso não aconteceu e nem acontecerá. Porque quem está apegado à sua própria tradição, quem está apegado ao seu próprio tesouro de conhecimento pessoal que tem dentro, ele não vai abrir mão. Ele vai se sentir ofendido. Quanto mais claro for, mais ele vai despertar a ira nessas pessoas. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus sendo a própria sabedoria, sendo a própria luz do mundo. Quando Jesus começou a conversar com os fariseus, quanto mais claro ia ficando a conversa de Jesus, quanto mais claro ele ia deixando a sua conversa, a sua explicação para os fariseus, para o povo judeu naquela época, mais cheio de ira contra Jesus eles ficavam. De tal forma que chegou um ponto em que Jesus teve que parar porque eles pegaram foi pedra para jogar em Jesus. Então, se você é novo convertido, se você é uma pessoa que está buscando agora a crescer na fé, não vá cair nessa tentação de querer esclarecer para os outros que vem contra você, que vem contra a sua fé, vem tentar. Não dê ouvido a isso, porque você vai perder tempo, você vai estar jogando pérola para os porcos e o que é sagrado para os cães. Por isso que Jesus diz que a gente não deve pregar para todo mundo. Porque tem pessoas que, se você for pregar, você está jogando pérola para os porcos e o que é sagrado para os cães. E essas pessoas, Jesus diz que você vai estar correndo o risco deles se voltar contra você e lhe despedaçar, lhe ferir fisicamente ou verbalmente. Quanto mais claro for a verdade para essas pessoas, mais cheio de ira e de raiva eles vão ficar. Porque a Bíblia diz também, no capítulo 3 de João, que aqueles que amam as trevas odeiam a luz. Aqueles que amam as trevas são aqueles que estão na prática do mal. E quanto mais eles amarem as trevas, mais ódios eles têm contra a luz. Ou seja, quanto mais você for querer esclarecer as coisas para essas pessoas, mais essas pessoas vão estar, né, se enraivecendo contra você. Então, eu fui aprendendo tudo isso. Eu fui analisando tudo isso. E hoje o meu ponto de vista é diferente. Aí você quer saber quem não é de Deus? Porque nem todos também. Outra coisa, para quem é novo na fé. Você, o maior obstáculo que vai se levantar contra você, não é nem as pessoas lá do mundão que não conhecem a Deus. Mas exatamente aqueles que acham que são conhecedores, são os crentes mesmo, da mesma fé. Os que mais perseguiram Jesus não foram os gentios, não foram as pessoas lá do mundo que vieram a ouvir Jesus. Não eram os pecadores, não. Eram exatamente aqueles que estavam com as escrituras sagradas todo dia na mão e se chamavam doutores da lei, doutores das escrituras. São esses que perseguiram Jesus. Foram esses os mais, né, voraz, adversário e inimigo de Jesus. Foram eles. Assim também os nossos maiores inimigos, os nossos maiores adversários que vêm contra nós para querer afrontar a nossa fé, são aqueles que se acham detores, aqueles que se acham dono do saber e do conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia diz também lá na carta de Pedro,
que as heresias entram na igreja de Cristo e entrariam na igreja de Cristo, não era pelo o analfabeto, pelo aquele que lá que não conhecia profundamente as escrituras, mas era pelos considerados doutores, né? Doutores nas escrituras, doutores na fé. As heresias entraria na igreja por meio deles. Então, Jesus, debatendo ali com os fariseus, chega uma hora que Jesus, ele fala palavras fortes contra aquele povo, porque Jesus sabe que não basta conhecer as escrituras, não basta dizer que é de Deus, como ele dizia que era de Deus, que eram filhos de Deus, não basta dizer. É preciso ser uma pessoa que comprove isso por meio da prática da palavra, dando ouvido ao que a palavra diz, mas de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Porque nem todos também que estão com a Bíblia na mão, nem todos que têm o conhecimento da Bíblia e falam da palavra de Deus, são de Deus. Porque muitos vão chegar naquele dia, diz o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, Senhor, não foi no teu nome que eu fiz isso. O que Jesus vai dizer? Afasta-te de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Porque só aqueles que ouvem a palavra e faz a vontade do Pai segundo a palavra, é que é considerado filho e filha de Deus. É o que Jesus diz, é o que a palavra de Deus diz. Aí o que Jesus fala aqui? No capítulo 8 de João e versículo 47, para encerrarmos aqui. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais as palavras de Deus, porque não sois de Deus. Este escutar aqui não é somente ouvir com o ouvido externo, como eles estavam ouvindo. Porque tem pessoas que estão ouvindo você falando das coisas de Deus, mas só com os ouvidos externos. O ouvido espiritual está tampado, não aceita. Este ouvir aqui é dar ouvido, é dar crédito à palavra de Deus. É aceitar como verdade aquilo que a palavra de Deus está sendo falado. Então Jesus deixa bem claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, ou seja, aqueles que escutam a palavra de Deus, estes são de Deus. Mas aqueles que não escutam, aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, como deve ser dado. A palavra de Deus, não a palavra do homem. Porque tem muitos que pensam que estão dando ouvido à palavra de Deus, mas estão dando ouvido à palavra de homem. Palavra de homem. Porque é estudado, porque é capacitado, gabaritado e tal e tal. Eu acredito em pastor tal, porque pastor tal tem formação. Estudou teologia, estudou anos e anos. Será que um homem desse não sabe? Não sabendo eles que Jesus, que Deus, sempre que trouxe a palavra dele para a terra, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, por meio dos servos dele, ele usou exatamente pessoas que a sociedade não considerava, né, uma pessoa intelectual, uma pessoa estudada. Foi pessoas desse tipo que ele usou. Como diz as Escrituras Sagradas, ele chama e escolhe aqueles que o mundo acha que não são, para confundir as que são. É essa mensagem que eu queria dizer para você. E que se você está na luta pela fé, se firme, se fortaleça, se alimente da palavra, das Escrituras Sagradas. Leia a palavra pedindo orientação a Deus. Que o Espírito Santo te ilumine. Porque não ficou na terra nenhum sucessor. Jesus não deixou nenhum dos apóstolos como sucessor dele. A Igreja Apostólica Romana diz que Pedro, que foi o sucessor de Jesus, e os papas que foram sucessores de Pedro. Mas a Bíblia fala, o único sucessor de Jesus que ele enviou para a terra e deixou aqui na terra, para sucedê-lo, ele foi o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele é que é o sucessor de Cristo e que ficou encarregado de cuidar das ovelhas de Jesus, levando o conhecimento da verdade, todo o conhecimento da verdade para todos aqueles que buscam de coração. Então, busque a verdade, porque a palavra de Deus diz,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Orando a Deus, pedindo sabedoria, como diz lá em Tiago, que Ele dá a todos e não joga na cara de ninguém. Porque às vezes você quer aprender só pelo pastor, quer aprender só por fulano de tal e tal, que isso não é errado, mas quer aprender só baseado no que o homem ensina, o homem vai, daqui a pouco, né, quando você não vai mais na denominação dele, ele vai jogar na cara, só sabe porque eu ensinei. Só é o que é hoje porque foi eu que ajudei. Deus não. Você pedir sabedoria para ele, ele vai te dar sabedoria, não vai te tomar de volta e nem vai jogar na tua cara. Então, essa era a mensagem de hoje que eu queria compartilhar com você. Bom domingo para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe, ilumine os teus caminhos e te abençoe grandemente e poderosamente. Até o próximo vídeo.